Vai começar o grande debate. Thaís, você que usa bastante as redes sociais, você pode usar a hashtag grande debate. Você que está em casa pode também utilizar a hashtag grande debate. Acabei de utilizar essa hashtag. Então, presta atenção, você que está assistindo a gente. Nós temos aqui o grande debate que começa agora. Temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. CNN é o canal do debate. Roda a vinheta. Os principais assuntos do dia a gente traz para o grande debate. Participam comigo a economista Renata Barreto e o advogado Tiago Anastácio. Eles já aparecem aí na sua tela. O primeiro tema é sobre a hidroxicloroquina. Vocês são a favor ou contra o uso da medicação, mesmo sem a eficácia totalmente comprovada? A utilização não só em casos graves, mas quando a pessoa chega no hospital com alguns sintomas, já recebe ali a utilização da cloroquina. O que vocês pensam do assunto? Eu começo com você, Renata Barreto, bom dia. Bom dia, Gotino, bom dia, Tiago. Esse é um tema bastante polêmico nos últimos tempos e é engraçado de notar que o grande problema de tudo isso é a abordagem política e a narrativa que se faz do uso ou da não utilização do remédio. Pelo que me parece, de novo, eu sou leiga, né? Não sou médica, sou economista, mas vendo as entrevistas dos médicos que falam bastante sobre esse assunto, o Dr. Paulo Zanotto, que é virologista da USP, o Dr. Pedro Batista Júnior, que é da Prevent Senior e aplicou esses protocolos junto com a azitromicina na Prevent Senior e foi positivo, parece que existe sim bastante, é promissor esse tratamento feito, inclusive e principalmente nos casos antes de se tornarem graves, justamente porque a capacidade respiratória, principalmente dos idosos, das pessoas acima dos 70 anos, já ficaria extremamente comprometida e a maior parte levaria a óbito, mesmo com o emprego desse medicamento tardiamente. Então, o que eles falam, e tem saído vários estudos sobre isso, logicamente que não dá para esperar muito tempo uma evidência empírica mais robusta, porque a gente não tem tempo, a gente está numa época de guerra. E aí eu tenho visto sair em vários lugares, em governos do estado, em hospitais, os protocolos que eles estão utilizando com esses medicamentos. Então, eu acho que não tem uma questão aqui de ser contra ou a favor, se os médicos mesmo já estão dizendo que estão utilizando e está sendo positivo. Eu acho que o que for possível utilizar para que essas pessoas não sofram e não cheguem a óbito, melhor. A gente está numa situação muito séria de guerra e é preciso usar todas as armas disponíveis, Gotino. Agora, Tiago Anastácio, você acha que é muito cedo utilizar a hidroxicloroquina como a solução para o coronavírus, assim como foi o Tamiflu para o H1N1? Ou você acha que já é hora de entrar com essa medicação, como pede o presidente da República, Jair Bolsonaro? Bom dia, Gotino. Bom dia, Renata. Bom dia, telespectadores. Me parece que, como bem colocado por todos os grandes profissionais de saúde, colocado agora pela Renata, ressoando aquilo que está sendo dito, toda ajuda é válida no momento de grande crise ou numa guerra contra uma doença que nós não conseguimos enxergar. O vírus não sai andando pela rua, leve e pimpante. Nós sabemos que ele é um inimigo invisível, o mundo é cada vez mais opaco. Então, nós temos, de fato, sim, que ter à disposição, como colocou ontem o ministro da Saúde, uma série, um rol de medicamentos, de drogas, que, à mão dos médicos, na linha de frente, esses verdadeiros heróis brasileiros, até que, enfim, estamos dando valor ao médico e principalmente ao médico da linha de frente, que sim, que é uma droga que deve sim ser usada principalmente para as pessoas em estado grave ou estados de saúde que podem se agravar. Uma coisa que é importante pontuar, e aí eu quero ser muito breve, é o seguinte: uma das nossas principais instituições de pesquisa, né, a Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, reconhecida internacionalmente, anteontem e ontem fez afirmações de que há um outro remédio, um antiviral, que combate a AIDS. O nome é até engraçado, pode-se fazer até uma brincadeira, embora não seja tempos de brincadeira, né? A atazanavir, parece que é algo que atazana o vírus, que é, dentro dos ensaios laboratoriais, muito mais eficaz do que a cloroquina. Então, é mais um bom soldado nessa guerra. Então, acho que, obviamente, nós não podemos afirmar A, B ou C.
São testes, os testes estão sendo feitos, são testes laboratoriais, depois eles são pré-clínicos e depois clínicos. Nada é assim, nada sai do nada. Temos que respeitar os protocolos. Dentro da urgência, a urgência deve sim colocar aos médicos à disposição, às suas mãos, uma série, um leque de possibilidades, mas evidentemente nós não podemos ficar presos a manifestações de outrora, porque a doença é dinâmica, como eu já coloquei aqui várias vezes, não estamos vivendo um mundo de fotografia, estamos vivendo um filme, na verdade uma grande série. Um dia uma certeza, depois vem uma nova avaliação, uma nova análise, uma nova observação sobre como se comporta esse vírus e o que é necessário. Muito bem, argumentos iniciais também do Tiago Anastácio, a Renata Barreto já falou, então agora a gente vai aprofundar o tema dentro desse assunto da cloroquina. Temos vários temas e vários subtemas também nesta edição. Lembrando que nos argumentos iniciais não pode acontecer a intervenção, mas agora, dentro do debate, vocês podem conversar entre vocês também. O presidente Jair Bolsonaro trouxe para dentro do gabinete de crise uma médica que pensa como ele, mas não consultou o Mandetta. Foi almoçar com esta médica, a oncologista e imunologista Nise Yamaguchi. Ela defende o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pessoas com coronavírus, mesmo para os pacientes que chegam com um bom estado de saúde. A doutora falou com exclusividade para a CNN. Eu queria colocar um trecho para que vocês debatessem na sequência. Na fase precoce, nós sabemos que ela consegue eliminar o vírus em várias pessoas. Então, não é que ela é uma panaceia e a cura de todos, mas ela ajuda a baixar a viremia a tal ponto que o sistema imunológico, quem cura mesmo é o sistema imunológico. Por isso que tem tanto portador são. Quando você tem a responsabilidade da caneta, você tem sim a obrigação de ouvir todos. Eu jamais faria uma coisa intempestiva, sabe? Vou fazer para todo mundo, não é esse o objetivo. Eu sempre vou levar em consideração todas as evidências científicas e também a capacidade individual, estimular cada vez mais a responsabilidade do paciente com a sua contaminação, com a contaminação dos outros, os cuidados que ele tem que ter com a família, consigo mesmo. Renata, o presidente agiu certo em convidar a médica ou trouxe mais um problema na relação com o ministro Mandetta, já que ele conversou com ela antes de conversar com o ministro da Saúde? Bom, eu acho que a relação do Jair Bolsonaro com o ministro Mandetta fica em segundo plano quando a gente fala de salvar vidas. Então, se é um esforço do presidente ou da equipe do presidente de trazer pessoas que estão falando, e a doutora Nise, ela faz parte de um grupo de estudos com essas pessoas, inclusive, que eu mencionei antes, o doutor Paulo, que é virologista da USP, onde se mostram evidências, obviamente que de um grupo ainda pequeno, para uma evidência que eles chamam de evidência empírica, mas já bastante consistente nesse sentido. Então, eu não sei qual que é isso, seria uma conjectura minha pensar por que o ministro Mandetta não quis trazer essas pessoas antes, ou por que o Bolsonaro quis fazer isso sem falar com o Mandetta, e a relação deles teve uma tensão aí, um estremecimento. Até a gente achou que ele ia ser demitido, no final das contas ele não foi, e até fez um aceno, embora muito leve ainda, em relação à flexibilização dos protocolos de utilização da hidroxicloroquina. Mas os médicos eles já podem utilizar essa medicação de forma off-label, né? Ou seja, não está na bula, mas o médico encontra evidências ali e ele faz uma prescrição baseada no histórico do paciente, e aí ele pode fazer essa prescrição. Então ainda é um aceno leve, ainda não é um entendimento do Ministério da Saúde para um protocolo mais ampliado da hidroxicloroquina, mas, de novo, o mais importante nesse momento é salvar vidas. E eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, apesar de todos os problemas de comunicação, as coisas erradas que ele faz, etc., ele tem sim a preocupação, até porque isso vai cair na conta dele. Então é bastante importante a gente verificar o que está acontecendo agora, e a doutora Nise, que é extremamente capacitada, é só ver o currículo dela e tudo que tem sido falado, é muito importante. Então, eu acho que o mais importante de tudo agora é trazer pessoas capacitadas dentro do gabinete da crise ou dentro do Ministério da Saúde, ou ambos, e fazer algo positivo para a população. Mas quem deveria trazer essa pessoa técnica não deveria ser o ministro da Saúde? Então, teoricamente sim. Acho que tecnicamente o ministro da Saúde deveria fazer isso, mas ele não fez.
Se o presidente pediu isso antes ou depois, aí que tá. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. O que é mais importante nesse momento não é o relacionamento do presidente com o ministro, é salvar vidas. Se o presidente enxergou que o ministro fez algo ou deixou de fazer algo por algum tempo, se falou com ele ou preferiu falar direto com a doutora Anísio, daí é uma outra situação, é uma outra discussão em relação a se as práticas estão corretas. Mas no momento de pandemia internacional, antes que ele traga as pessoas do que fique pensando nos protocolos, Gotino. Desculpe a insistência, mas ao trazer uma pessoa que pensa totalmente diferente do seu ministro da Saúde, você não coloca duas linguagens diferentes nessa caminhada contra o coronavírus? Mas de novo, eu acho que é mais importante de tudo nesse sentido é trazer pessoas, como a própria doutora Anísio falou, que olhem como um todo. Então, se o ministro Mandetta tem um pouco mais de, digamos, ele não está tão confortável assim, dar uma canetada e colocar um protocolo ali mais abrangente para a utilização da medicação, mas tem pessoas que já estão na linha de frente, porque também é importante lembrar o seguinte, o Mandetta é médico, mas ele atua na política há bastante tempo. A doutora Anísio, o doutor Paulo, o doutor Pedro da Prevent Senior estão trabalhando na linha de frente. Então, trazer todas essas pessoas e tentar trazer um consenso, eu acho que é o mais apropriado. De novo, não vou discutir aqui se foi a melhor maneira trazer ela sem falar com o ministro ou se o ministro deveria ter feito isso primeiro. Eu acho que o mais importante de tudo é que as pessoas corretas, com capacidade técnica e com bons currículos, estão fazendo o trabalho que deve ser feito. Meu papel aqui é mediar e também apresentar os questionamentos aos nossos debatedores. Passo para você agora, Tiago Anastácio. Como é que você vê a chegada de uma médica a convite do presidente e não do ministro da Saúde? Ela que tem um pensamento muito mais alinhado com o presidente do que com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Gotino, eu vejo por vários aspectos e acho que os recortes são muito importantes. Se estabelecermos que, de fato, há uma guerra, e coloquei isso na minha primeira fala, evidentemente que mais um bom soldado é sempre louvável. Perfeitíssimo. Temos um problema aí. Se o motivo que determina o Jair Bolsonaro a chamar a doutora aqui de São Paulo para ir ao gabinete de crise, se o motivo é porque ela é boa ou apenas porque ela concorda com aquilo que ele já tinha pré-concebido. Isso é importante. É importante para fazermos uma análise, mas é uma análise depois sobre as consequências, não para agora. Mas é importante pontuar, registrar do motivo pelo qual alguém faz alguma coisa. É isso que vai determinar o valor da ação. Isso é relevantíssimo. A questão do ministro Mandetta é muito simples. Nós sabemos que os problemas não foram criados pelo ministro Mandetta. Os problemas foram criados a partir de um problema de comunicação gravíssimo da presidência da República. E essa comunicação, que é um problema inclusive em todos os ministérios. Creio que a gente vai passar por isso, se não hoje, em outros programas. Por exemplo, esse secretário da Educação, que parece que não tem bom senso para o exercício da função. Né? Teve que tomar a chamada, inclusive, desse gênio da raça, que é o Maurício de Souza, porque Secretário da Educação ou ministro da Educação? Na verdade, ministro da Educação, né? O problema é porque secretário em São Paulo, o ministro é no Brasil, mas o ministro da Educação que tem esses problemas, inclusive bastante semânticos, os problemas dele, erro de português crasso, que é sempre um mau sinal. Agora, o que temos hoje no Brasil temos uma guerra. A doutora Anísio vem para somar, mas o porquê que ela chega e qual é a relação dela com o ministro da Saúde, que deveria ser fundamental, o diálogo entre dois grandes profissionais, e acho que ninguém aqui pode falar que o ministro Mandetta está indo muito mal, muito pelo contrário, está indo muito bem. Isso é que é fundamental. Agora, nós tivemos algo no Brasil que ninguém falou nada, até agora eu tenho a obrigação ética e moral de colocar. O presidente Jair Bolsonaro ontem fez algo maravilhoso. Ele ajudou pela primeira vez, na minha concepção, a nação no 100% do que ele poderia fazer. Ele não falou nada no dia de ontem. Isso foi fundamental, os técnicos trabalharam, ele fez o trabalho político, ele fez o almoço com uma grande médica, uma grande cientista, e ele não atrapalhou com discursos que são desconexos. Ele agiu politicamente, mas não atrapalhou. Isso foi fundamental. Agora, só para terminar, eu fico muito feliz de ver uma profissional como a Renata, de ver outros profissionais, inclusive creio que ontem o Caio deva ter colocado isso também, no debate dele com o Augusto. Eu assisti hoje de manhã, porque tive um problema de luz em casa. Ainda bem que, por exemplo, a Universidade de São Paulo hoje, pelos seus profissionais, é louvada.
Ainda bem que hoje nós estamos olhando para a ciência, olhando para a saúde e falando, temos problemas históricos sobre isso e vamos lá. Vamos manter isso depois que essa crise passar. Vamos parar de colocar politicamente se a USP é A ou B ou C, se a UERJ é A, B ou C. O que esses profissionais precisam? Eles precisam de possibilidade de trabalhar, de praticar a boa ciência, de praticar a boa medicina, o bom direito, a boa economia. Eu fico muito feliz, se é possível ser feliz nos dias de hoje, nesses dias tristes de mortes, de agonia, de angústia, que esses profissionais, esses grandes centros agora sejam unânimes como referências. Que bom que nós precisamos de uma situação como essa, para que também retiremos todos os caracteres políticos das críticas e olhemos para o que eles fazem de fato. Mas, Tiago, quando o presidente convida uma médica para integrar uma equipe que tem um médico no comando, isso não provoca uma situação estranha? Se você analisar isso, por exemplo, numa empresa, você tem um diretor e você convida uma outra pessoa para integrar a equipe da diretoria sem avisar esse diretor? Gotino, em tese, sim. O ponto é, eu não sei se, por exemplo, depois da manifestação do ministro Mandetta, eles não foram tomar um café. Eu não sei. O que veio a público é essa possibilidade de mal-estar. Não deveria ser feito assim, a Renata mesmo colocou. Não é o ideal. O ideal seria que o ministro da Saúde é que estivesse com essa relação, mas, evidentemente, não é o momento dessa grande análise, dessa grande crítica. Pelo menos é como eu vejo o mundo. Soma-se o grande soldado. Ótimo. Os motivos são corretos? Não sei. Nós precisaremos um dia fazer o exercício de arqueologia, de busca por fatos para chegarmos a alguma conclusão. Agora, o ideal é que, espero que esteja acontecendo, porque é o mínimo que se espera de pessoas inteligentes, de grandes cientistas ou de um político médico, como é o ministro Mandetta, que essas pessoas estejam se conversando. Porque se for para gerar mais atritos, se daqui 2 ou 3 dias começarem mais atritos, aí, gente, nós não temos mais o que fazer. Aí nós vamos fechar tudo e vamos viver naquela ideia de Machado de Assis, no período de uma grande alienação. Eu espero que isso não esteja acontecendo. Renata, espero que eles estejam se conversando. Renata, quer falar mais sobre esse antes de a gente mudar de tópico? Eu acho que uma coisa que é importante de pontuar é que assim, a gente está aqui de novo, né, fazendo conjecturas a respeito de como é que se deu essa decisão do presidente de trazer a doutora Anísia e outras pessoas ali para compor o gabinete de crise. E dentro de uma empresa, obviamente, isso não aconteceria numa situação normal de colocar uma pessoa dentro de uma diretoria sem comunicar o diretor. Tudo isso é possível. Só que acontece o seguinte, se eventualmente o presidente Jair Bolsonaro observou que o ministro Mandetta estava, talvez, isso eu não sei, de novo é uma conjectura, se recusando a enxergar um pouco mais além e trouxe outras pessoas para trazer mais dados, mais evidências, mais pesquisas, outros lados da questão, eu acho que tudo é positivo. Se isso vai trazer problemas do ponto de vista de tensão entre eles, isso está em segundo plano nesse momento. Tiago? Eu tenho observações bem parecidas. O meu ponto é, volto à questão, que é uma questão muito simples. O motivo pelo qual foi feito. Me causa estranheza essa posição fechada já de mais de mês do presidente da República sobre o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina. Por quê? Porque não havia ainda o que nós temos hoje. Hoje a ciência está avançando para falar que sim, o uso dessa droga é útil. Posso te interromper nisso, Tiago? Claro, Só para por falar favor. sobre a respeito das evidências, eu tenho acompanhado bastante Tiago Gotino a respeito de cloroquina, porque eu tenho um grande amigo que é presidente do Instituto do Mises Brasil, o Hélio Beltrão, pelo qual eu também faço parte, e ele tem falado dessa questão das drogas através da cloroquina, da hidroxicloroquina, com um estudo da Coreia do Sul, um paper que saiu lá atrás. O jornalismo brasileiro basicamente ignorou coisas que estavam saindo em revistas digitais, em papers internacionais. E no dia 19 de março, o presidente Trump falou sobre
essa droga, e a gente já estava falando disso na internet há algum tempo, falando de que existiam papers, existiam evidências, dentro de grupos pequenos ainda, né, que isso existia. E daí, depois que o Trump fez isso, o governo veio a público falar a respeito disso e fez, inclusive, um confisco, digamos assim, das medicações nas farmácias. Começou, eu não sei qual era provavelmente o objetivo é de levar isso para a ponta, mas isso demora para acontecer e tal. E aí o que aconteceu, e o que tem acontecido bastante, que eu acho que é importante da gente pontuar, é uma abordagem política a respeito disso, que é absolutamente surreal, na minha opinião, em que o Hélio, inclusive, foi pedido a sua cabeça dentro de uma coluna que ele tem num grande jornal, por falar de um remédio ou da experiência que ele tinha na leitura dos papers, nas entrevistas com os médicos, por outros jornalistas. Então, no momento, só para rapidinho, perdão. No momento que a gente está numa situação de grave crise, de pandemia, que as pessoas estão preocupadas em salvar vidas, preocupa-se muito mais quem está trazendo a solução, uma possível solução, do que a solução em si. Isso, para mim, é bastante delicado. Posso voltar, Gotino? Por favor. Tá. Eu vejo a posição da Renata, essa é a parte que ela me fez, agradeço, inclusive, porque o que é importante, isso que as pessoas precisam entender. A manifestação, até muitas vezes cruzada, não faz da Renata uma inimiga. Ela me mostra argumentos sobre os quais eu posso concordar ou não. A gente precisa estabelecer essa cultura dentro do Brasil, porque só assim a gente vai para frente. Não é dentro de uma dicotomia rasa e dentro, principalmente, de uma aridez de ideias e da aridez intelectual. A Renata me estabelece 3 pontos que eu vou passar rapidamente. Primeiro, nós estamos voltando cotidianamente sobre a questão da grande imprensa. Primeiro, eu me esqueci ontem, parabéns, Gotino, Dia dos Jornalistas ontem, dia 7 de abril. Obrigado. Eu não me toquei, não me liguei de fato. Eu às vezes esqueço até do 11 de agosto, que é o dos advogados. Parabéns a todos os profissionais do jornalismo no Brasil. Foram vocês que apresentaram a Lava Jato, foram vocês que apresentaram o Mensalão, foram vocês que estão apresentando de forma 24 horas tudo que nós temos hoje sobre o combate à pandemia. Parabéns a vocês. Evidentemente, a imprensa também é como o governo. Se eu tendo a ser maleável com o governo, tende-se sempre a ser maleável com a imprensa. Não me parece que é má vontade da imprensa. O que parece é papers que ainda não foram bombardeados, volta ao que eu disse ontem. Eles não podem se tornar solução de governo, porque isso está errado. Poderia haver, inclusive, a responsabilidade de médicos, porque é necessário o bombardeio. Vamos nos lembrar do que tem sido dito há muito tempo. Não é algo fechado. Não é algo fechado. O ministro Mandetta já tinha colocado à disposição dos médicos que a cloroquina fosse usada. Novos papers nos últimos dias saíram. Os papers foram bombardeados e mostrou-se que há a possibilidade do uso para o não agravamento, não apenas nos casos já agravados. Vamos tomar cuidado com as palavras. Estava à disposição, no mundo dinâmico, em uma semana, mostrou-se melhores resultados e agora, para os não agravados, também está disponível aos médicos. E isso é importante dizer. Volto para um outro aspecto que a Renata colocou, que parece fundamental. Quando nós estamos falando de saúde, o que importa, e aí nós vamos para a questão constitucional, o bem jurídico, a coisa mais bem protegida na Constituição, nas regras do país, é a vida. Isso é importante deixar claro. Vida. Então, vamos parar de fazer fotografias. Eu concordo com a Renata em alguns pontos. A dinâmica de conhecimento, vamos dizer assim, o filme está acontecendo ao vivo. Ou talvez não seja um filme, seja um teatro. O conhecimento está se alongando, se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, o que aconteceu há 2 semanas é uma fotografia. E o mundo dinâmico como está sendo, com novas descobertas. Okay. Coloquei até a da Fiocruz aqui, que me parece algo irrefutável, a qualidade da Fiocruz. Pode até mudar esse plano. A doutora Nise pode dizer sobre isso, o doutor Mandetta pode dizer sobre isso, vários outros grandes médicos podem dizer sobre isso. Ok.
Tiago, vamos seguir. Vocês têm a incrível capacidade de debater por 1 hora um único item, mas eu tenho outros pontos importantes, como esse que eu vou colocar agora. Inclusive, o Igor Peixoto me informa aqui que o presidente está reunido nesse momento com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reunião que acontece nesse momento no Palácio do Planalto. O que eu queria trazer para vocês é o seguinte: um dos principais médicos do Brasil, um dos mais renomados médicos do Brasil, Davi Wipe, que trabalha em São Paulo, ele teve coronavírus. E aí foi perguntado e ele não quis dizer com todas as letras se usou ou não cloriquina. Deixou no ar, parece que usou, não confirmou, não negou. Aí eu pergunto a vocês, ele não quis confirmar por ética médica ou para não endossar uma bandeira do presidente Bolsonaro? Começo com você, Renata Barreto. É difícil, de novo, né, de saber o que a pessoa está pensando, mas eu acho o seguinte: se fosse numa situação normal, numa situação absolutamente normal, de uma doença comum, ele não querer dizer qual o remédio, é uma situação. Agora, ele é secretário de saúde do governo do estado de São Paulo. Ele já tinha falado anteriormente... Renata, Oi. Só um ponto, porque eu também estou me equivocando. São tantos nomes. Ele não é o secretário de saúde. Isso, ele é o chefe do gabinete. É o chefe do gabinete de crise. E o gabinete de crise. Ele trabalha juntamente com o secretário. Tá certo. Só para ficar a informação correta. Pode seguir, Renata, por favor, desculpa. Obrigada pela correção. Então, e ele já tinha falado anteriormente na televisão, não sei exatamente qual canal, a respeito desse uso, que não era uma coisa que deveria ser colocada assim tão rapidamente, etc. Então, eu acho que do ponto de vista ético, não estou nem falando da ética legal, médica ou qualquer coisa, ético do cidadão, eu acho sim que ele poderia ter falado sobre o medicamento que ele utilizou, até para falar, olha, realmente, acho que funcionou, colocou junto à azitromicina, para mim foi bacana, dá o seu relato pessoal. Por que não dar o seu relato pessoal? E aconteceu a mesma coisa com o Dr. Roberto Calil também, que é famoso, e também não falou... exatamente, ele também não falou claramente se utilizou. Então, assim, para mim, a impressão que fica é que sim, eles utilizaram, porque se não tivesse utilizado, teriam dito que não, até para justamente não endossar o presidente, que a maior parte das pessoas hoje em dia já não querem endossar o presidente, não é nenhuma questão de preocupação com a saúde. Então, para mim, fica claro que ele utilizou. E por que ele não quis falar, aí vamos deixar para o espectador a opinião. Tiago, por favor. Eu discordo veementemente e vou deixar bem claro o porquê. Eu não consigo concluir se alguém fez algo ou não fez algo diante do silêncio. O silêncio pode me levar a indícios, mas não me permite a conclusão, né? Não vamos confundir caminho com destino de chegada. O destino é a conclusão. Os indícios, e os indícios foram bem colocados pela Renata, são o caminho. Mas isso não me permite concluir. Eu vejo e falo, poxa, ele pode ter usado. Posso até dizer mais, é provável que ele tenha usado. Mas, de forma assertiva, colocar, ele usou, fica evidente, não me parece o correto. O doutor Davi Wipe, ele não tem uma função pública, ele não é um mandatário, ele não está a serviço do governo, digamos, em termos formais. Ele é o chefe do gabinete de crise, ele lidera essa situação no estado de São Paulo, um dos homens mais respeitados do país na medicina, acho que ninguém pode falar o contrário sobre isso, assim como o Dr. Roberto Calil, assim como o Dr. Raul Kutaiti, esses todos que são do Sírio-Libanês, nós sabemos. Me parece muito claro que o homem público tem um dever sempre a mais. Porque o homem público tem o dever da verdade, principalmente aquele que é um mandatário, que tem um mandato. O problema aqui que fica, eu não quero falar de novo do presidente da República, esse assunto já me parece bastante maçante, a gente precisa de ação nesse momento. E eu poderia usar um argumento sobre o presidente também ter a obrigação ética de mostrar o resultado do exame. Mas aí não é uma crítica ao presidente, é uma questão de saúde, porque muita gente ao seu redor teve. Nós precisamos saber, inclusive, se ele teve, porque o mandatário da nação não pode ficar sem o rumo da nação, sem o controle da nau, como está acontecendo, inclusive, na Inglaterra, que o negacionista Boris Johnson, no início, agora está na UTI em razão desse vírus. Então, nós precisamos, eu concordo, num aspecto. O homem público deve sempre trazer a verdade que esclarece, principalmente nesses tempos de incerteza. Por quê? É importante que um homem, um infectologista, porque esse, de fato, é um infectologista,
É a formação dele, é o cotidiano dele. Que o doutor o doutor Davi Wippe trouxesse para todos, e aí me parece um grande erro do governador do estado de São Paulo, que um dos seus, que está ao seu lado, não tenha dito, e aí eu posso imaginar, não concluir. Eu tenho indícios de que é por causa dessa futura briga que será travada nas eleições de 2022. Nisso, me desculpem, o governo de São Paulo está completamente equivocado de fazer nesse momento. Que a verdade seja dita, doa quem doer, porque está doendo em muita gente. Então, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Se o Bolsonaro agiu de uma forma infantil ao falar e não mostrar o exame, também o governo de São Paulo está errado em não dar esse exemplo. Existe a questão da ética médica? Existe. Evidentemente que existe. Mas poderia sim se abrir nesse momento, que é um momento excepcional, para que a população e mais os médicos, porque o doutor Davi Wippe é uma referência, para que os médicos também tivessem mais um dado, mais um caso clínico de bom uso da cloroquina. Exatamente, acho que é por isso que também fica muito claro de várias fontes, de vários lugares, a utilização política de uma pandemia, o que é muito triste para todo mundo, né? Sem dúvida. Então, para eu não dar... Renata, é que isso tem sido feito ao redor do mundo por todos os lados. Sim, né? inclusive direita, nos Estados Unidos... Renata, é a politização? Você acha que é a politização do tema coronavírus? Existe uma politização gigantesca, claro, até porque o que acontece? Hoje em dia, Gotino, não importa muito de quem vem, é o que eu falei antes, de quem vem a solução, ou de quem vem a determinada frase, ou a determinada ação. Depende de quem veio e não qual é a solução proposta. Então, nos Estados Unidos, acontece um movimento muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Por exemplo, o presidente Trump falou, como eu falei, em 19 de março, sobre o remédio. Tem falado bastante a respeito disso. A Novartis, a Bayer estão fazendo, já falaram que vão fazer doações bem substanciais desses medicamentos. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro pediu para que o Laboratório do Exército fizesse também uma produção bastante grande desse medicamento. E aí, quais são as notícias que já foram provadas, fake news, por exemplo, nos Estados Unidos, de que o Trump estaria interessado nisso porque tem ações da Sanofi, que é uma empresa farmacêutica. E aí ele mostrou ali o balanço de todas as ações que ele tem, o ganho que ele teria seria tão irrelevante pelo tamanho que ele tem de participação, que é muito pequeno da Sanofi, e mesmo assim, né, qual seria o objetivo de ter uma ação subindo, ou ser amigo do dono que faz, se ele está falando e trazendo medicamentos que estão sendo doados, né, pela maioria desses grandes laboratórios. Então tem que se ter um cuidado também em relação a isso, porque a sanha de ir contra absolutamente tudo, tem um artigo muito bom do Alexandre Garcia que fala o seguinte: você não precisa gostar do Bolsonaro, você só não pode odiar todas as soluções que ele propõe, porque senão você fica absolutamente irracional. E eu acho que o caso da hidroxicloroquina, e coloco de novo a questão do Hélio Beltrão que eu falei antes, ele está falando disso há bastante tempo, apesar de não ser médico, trouxe muitos dados e evidências que contribuem para o debate público, que é bastante importante, mesmo a gente não sendo da área, a gente tem que entender o que está acontecendo, isso é muito positivo, e foi pedido que ele fosse censurado numa coluna que ele tem num grande jornal. Então é uma loucura, a gente está vivendo uma distopia em que vale mais a narrativa do que a solução. Tiago? Eu vejo com muita preocupação, até porque eu acho que haveria uma solução absolutamente razoável. Nós estamos num momento de pandemia? Estamos. Essa crítica que o presidente Donald Trump, republicano-americano, sofre por ter ações de uma empresa se torna absolutamente infantil a discussão. Né? A política está abaixo da vida. Volto à questão do que é instrumentalização e do que é o objetivo. A política ela é instrumental, ela deve nos ajudar a chegar a algo. Constitucionalmente, o que são esses algos? Saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança pública, sistema de justiça que funcione, que não seja lerdo, que não seja inapto. Tudo isso é o que nós temos como instrumentos. E a finalidade são as que estão dentro do que é a ideia dos bens jurídicos. O que acontece? Nós já tivemos um exemplo no Brasil de grande sucesso, quando quebrou-se a patente dos remédios. Quebre-se a patente desses remédios. Ora bolas,
Não é uma solução importante? Depois as empresas podem ser ressarcidas, mas quebre-se a patente disso. Os medicamentos não podem custar R$200 uma caixinha. Eles precisam ser mais baratos. Muitos medicamentos vão ser descobertos nessa caminhada de mais uma semana. Novidades aparecerão. Daqui 3 semanas, outras novidades. Daqui 6 semanas, outras novidades. Porque, é um problema dinâmico. Eu não entendo o porquê das patentes dos remédios nesse momento. Vamos auxiliar, vamos estender a mão. Óbvio que pode gerar um problema econômico, claro, para as empresas, mas também podem existir sistemas de subsídio dos governos mundiais. Poxa vida. Tiago, minha produção pede aqui para a gente avançar o tema, e eu vou começar com você agora, porque quem começa o debate sempre termina, são as regras aqui do debate, claro. CNN é o canal do debate. Eu queria falar sobre a ampliação da quarentena, estados e municípios implementando novas datas, já estão adotando essa ampliação. São Paulo, por exemplo, medidas de restrição seguem até pelo menos dia 22 de abril, mas podem ser prorrogadas novamente. Mas a gente percebeu em algumas cidades da Grande São Paulo que empresas estão voltando a trabalhar, alguns comércios tem gente afrouxando um pouco essa quarentena. Queria saber de vocês, que debatem aqui no Grande Debate todas as manhãs. Deve-se manter a quarentena ou se ampliar o isolamento? Agora eu começo com você, Tiago Anastácio. Gutino, vamos voltar a esse mantra que é o mantra dos dias atuais e que ele sirva para o futuro, porque nós vamos passar dessa. Vamos lá. Vamos lá, ciência. Essas condutas dos governadores e dos prefeitos está achatando a curva. Isso significa o quê? Está auxiliando para que o sistema de saúde não entre em colapso? Está. Esse é um fato. É bom para a população e é bom economicamente que isso continue por mais 2 meses, vamos chamar assim? Não, não é bom. O problema, nós precisamos pensar e nós precisamos ser claros. O que deve ser feito para que o isolamento seja vertical. Nós vamos precisar de muito mais testes, porque as pessoas infectadas e as que não se infectaram deverão ser testadas. Nós precisaremos ainda saber se esse vírus é capaz de reinfectar as pessoas. Nós precisaremos saber se as drogas, como a cloroquina, se elas são de fato eficazes nos tratamentos clínicos, para termos um mapeamento. Vamos lá, vamos olhar, porque nós pedimos isso sobre a cloroquina. Então vamos pegar também a experiência visual, a observação que temos sobre outros países. Deu muito errado na Itália e na Espanha. Deu muito errado. Milhares de pessoas morreram. Por quê? Porque tentou-se o vertical, teve-se que ir depois para o horizontal, ou seja, para o isolamento total. Então, nós precisamos ter cuidado. Não é um caso de ser a favor ou contra. A questão é, está dando certo agora. Conseguimos segurar mais um pouco? Por que conseguimos segurar mais um pouco? Como seguraremos isso? Depois, como iremos passar para o isolamento vertical, que é uma outra fase. Ou seja, não é uma discursiva e não é um concurso de popularidade. Tudo no Brasil está virando um concurso de popularidade. Todo mundo virou Miss aqui, praticamente. Não é isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de ciência e metodologia. Temos como aplicar a metodologia agora? Temos os insumos necessários? Parece que não. Parece que iremos conseguir, houve até a intervenção do ministro Mandetta, para a China, que é a maior produtora de tudo no mundo, nós sabemos, todos usamos a China. Então, não é uma questão de ser favorável ou contrário. A questão é, existem essas propostas? Ok. Como será feito? Tem que passar a palavra agora para Renata Barreto, por favor. Então, também concordo que é uma situação complexa, muito difícil de falar se deve se prolongar ou não, porque a gente está falando de novo de vidas.
E quando uma pessoa tem a caneta na mão, ela tem uma responsabilidade gigantesca ali nas duas pontas, do ponto de vista de saúde e do ponto de vista econômico. Algumas vêm dados de vários tipos e a gente está vendo na Espanha, por exemplo, o número de mortes infelizmente voltou a subir, mesmo com uma quarentena prolongada. Então eu acho que são situações específicas em cada lugar e até mesmo no Brasil, que tem dimensões continentais, cada estado ou cada município, já foi dito que a competência é do Estado, né, em relação a isso, segundo decisão monocrática do Alexandre de Moraes no STF. Renato, só para explicar rapidinho para todos, chama-se de competência concorrente. Não é que a federação não seja competente para isso, mas o que se quer dizer é os estados também são e os municípios também. Então, e acho que a gente, até uma discussão interessante que se abre, porque cada município e cada estado tem uma necessidade diferente, uma situação diferente de saúde. Então, já tinha sido falado que possivelmente fariam uma liberação, uma flexibilização da quarentena nos estados ou nos municípios que não tivessem metade dos leitos ocupados, que pode ser uma solução. O Paulo Guedes tinha falado sobre aquele passaporte da imunidade, que ainda é uma especulação, mas que seria interessante em relação aos testes e como esses testes poderiam ser colocados. Então, falar sobre a manutenção da quarentena é uma situação extremamente delicada, de que não cabe a todo mundo. A gente tem que falar da nossa experiência. Exatamente. Eu tenho visto nos lugares que eu trabalho, etc., pessoas que não têm contatos diretos, até mesmo aqui a gente na CNN, a gente está com os protocolos de segurança e vindo trabalhar e de máscara e álcool gel e fazendo todos os protocolos de segurança. Então, eu acho que tem alguns casos, em algumas situações específicas, que isso é possível. E como é que isso vai ser definido? As empresas, os trabalhadores têm que falar, olha, minha situação é essa, eu não tenho convivência com mais pessoas no meu trabalho, eu consigo evitar aglomerações. Testar essas pessoas, ver se as pessoas que estão lá estão dentro de um grupo de risco. Então, eu acho que o grupo de risco, ele realmente tem que ficar isolado por mais tempo. É o caso dos meus pais, por exemplo, que já têm mais de 60 anos. Então, eu já não estou vendo eles há bastante tempo, porque eles estão isolados em casa. Pessoas tabagistas, cardiopatas, pessoas com pneumonia crônica, com bronquite, com asma, sei lá mais o quê. Essas pessoas vão ter que ficar realmente isoladas. Manter isso por um prazo muito prolongado, a gente sabe que vai dar errado. Agora, como a gente flexibiliza isso? Quanto tempo demora para essa flexibilização? Qual que vai ser o planejamento? Os estados, os municípios e o governo federal vão ter que se conversar e a própria população, as empresas, o conselho dessas empresas vai ter que se comunicar a respeito do que é possível fazer. Eu acho que não tem uma resposta 100% sim ou não ainda, Gotino. Olha, a gente vai agora para o argumento final. Começo com você, Tiago Anastácio. 1 minuto para você colocar aí o seu argumento final, por gentileza. Eu gostaria eu vou brincar aqui, Renata, eu vou dar uma de Dilma Rousseff, tá? Eu gostaria de aplaudir o vírus, praticamente. Obviamente que é uma brincadeira, eu quero que vocês entendam o seguinte: o que sempre faltou foi a aceitação por muitos setores da sociedade da ciência, dos cientistas, das universidades. Se nós passarmos por isso, combatendo o vírus, dialogando como nós somos capazes aqui, como somos eu e a Renata capazes de debater de forma civilizada, nós estaremos trilhando um caminho melhor. É isso que as pessoas precisam entender. Hoje a USP está sendo valorizada. Até o mês passado a USP era coisa de comunista, porque agora ou você é comunista ou você é um conservador. Enquanto na verdade o Brasil não tem muito bem nem comunistas e nem conservadores, porque antes de mais nada nós somos pessoas que queremos o elementar. Nós queremos que as pessoas tenham uma boa vida. E a boa vida é feita de afetos, de educação e de saúde. O resto nós podemos, como humanos, ir atrás disso. Então agradeço o vírus brincando, porque me parece que traz a perspectiva de dias melhores, de diálogo. Eu, por exemplo, que não vejo o Jair Bolsonaro como um grande líder, espero que ele se torne um, porque isso me afeta diretamente. Espero que as pessoas também entendam que o diálogo não é feito só entre a direita para a direita com a direita. Nem a esquerda também pense assim, porque a esquerda é até mais tacanha nesses aspectos. O mundo é feito de diálogo, de debate, de ideias. E mais do que isso, é feito de ciência. É a ciência que nos traz os subsídios para uma vida melhor. Porque senão nós voltamos à Idade Média. Só isso. Não tem segredo. Obrigado, Tiago. Agora o argumento final de Renata Barreto.
Bom, eu já disse isso aqui outras vezes e volto a repetir, que épocas de crise são épocas de reflexão, de autoconhecimento e que geram também uma oportunidade da gente repensar muitas coisas. Sim. E uma das coisas que a gente precisa repensar, uma delas, né, é em relação à politização das coisas, de quem é que vem a solução e não a solução em si, o que tem acontecido bastante, por um ódio muitas vezes irracional ao presidente, as pessoas acabam negando a possibilidade de uma solução que veio não apenas dele, mas de sua equipe. Então isso é bastante importante de pontuar. E também a gente vai precisar rever alguns tipos de relação, como, por exemplo, a relação que o Brasil e o resto do mundo têm com a China, que é uma ditadura comunista que suprimiu informações, e até mesmo com a ONU e com a OMS, que são organizações supranacionais, no caso da OMS, que acabou sendo bastante crucial na não divulgação de informação, na supressão de informação e até da distorção da informação e informações erradas, que até saiu um estudo da Southampton, da Universidade de Southampton, falando que se as informações tivessem sido corretamente divulgadas nos períodos em que elas saíram, em que a China sabia dessas informações, talvez a pandemia fosse 95% menor do que ela é hoje. Então, que sirva para a gente fazer essa reflexão em relação a como a gente se porta em relação à política, que tem algumas coisas que são além da política, além da ideologia, além da narrativa, e como é que o mundo se porta em relação à China e às organizações supranacionais. Muito bem. Renata Barreto, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Grande Debate. Tiago Anastácio, também tínhamos outros temas, outros pontos, a gente deixa para amanhã, porque amanhã também tem Grande Debate. Você pode usar a hashtag Grande Debate, você vai lá nas redes sociais e comenta o que você achou. Logo mais à noite, dentro do Expresso CNN com a Monalisa Perrone, tem Grande Debate também. Você não pode perder, a CNN é o canal do debate. Então, agradeço os nossos debatedores mais uma vez. Muito obrigado, tenham todos um grande dia. Espero que vocês tenham gostado e você que está em casa também, espero que você tenha gostado do Grande Debate. Opiniões diferentes, divergentes sobre o mesmo tema, são duas visões para que você forme a sua opinião.